Olá, pessoas! Como vocês estão? É tão bom estar de volta com mais um vídeo da nossa leitura do livro Demonologistas, de Ed e Lorraine Warren. Espero que todos estejam prontos para continuar essa jornada incrível. E hoje vamos mergulhar juntos na parte 3 da leitura deste livro e descobrir mais mistérios e histórias fascinantes. E detalhe de que já estamos adentrando na história da famosa boneca Annabelle, contada pelos Warren. E sem mais delongas, vamos lá, ao labirinto do terror. Passam um terço da vida dormindo. É uma excelente fonte de vibrações. Todas as luzes foram apagadas, à exceção de uma, e Lorraine fechou os olhos. Vejo um homem negro se aproximando, logo anunciou ela, falando alto como um repórter de noticiário. Ele está vestindo um uniforme escuro, sem galões nem condecorações. Esse homem está conosco agora. Olhares dispararam pela sala, mas não se podia ver nenhuma figura com aquela descrição. Esse homem está tomado de um sentimento de medo, culpa e falta de aceitação. Ele está muito arrependido de alguma coisa. Lorraine parou, o corpo tenso, os braços totalmente estendidos ao lado do tórax. Ele está falando comigo agora. Está dizendo que foi acusado de assassinato. Sua cela fica no porão, mas o exército o absolveu daquele assassinato. Ele se arrepende muito, muito, e já não consegue conter essa angústia. É por isso que ele vem pegando carteiras. Ele quer que o exército saiba da sua angústia. Todos no quarto permaneciam sentados, em silêncio, esperando para ouvir mais. "Qual é o seu nome, rapaz?" perguntou Lorraine. "Diga o seu nome. Ele está me dizendo que seu nome é Gerir. Está soletrando. G-R-E-R. Qual é a data?" "É no início de 1800 e..." "Não, é no início de 1800. Ele já não sabe mais a data. Está dizendo que quer apenas que seu arrependimento seja compreendido. Ele quer saber quem eu sou." Lorraine, em transe profundo, começou a pender para frente. Ed disse para ela inclinar-se para trás. "Sr. Greer", disse ela, "fui enviada pelo exército para descobrir qual é o seu problema." "Não, Sr. Greer, o senhor não é tido em desonra", disse ela, aparentemente em resposta. "Sua absolvição teve um motivo. Está nos registros que a morte que o senhor causou não foi um assassinato. Sua absolvição permanece. Escute, Sr. Greer, seu arrependimento é compreendido pelo exército, mas já é hora de sua angústia terminar. Não há nada que possamos fazer pelo Senhor. O Senhor está se prendendo. O Senhor precisa se libertar da culpa. Já passou tempo suficiente. Estamos agora no século XX, na década de 1970. O Senhor não entende os dias de hoje. Toda vez que o Senhor tira os pertences de uma pessoa importante, coloca o exército em uma posição muito perigosa. Ele está me dizendo que já não precisa fazer isso. Está confuso. Quer voltar à vida?" Os braços de Lorraine afrouxaram. Em seguida, ela começou a sair do transe. "Lorraine", disse Ed, enfático, "fique com ele. Tente enviá-lo para o outro lado." Lorraine continuou sentada, em silêncio, por longos instantes e então voltou a falar. "Para viver outra vez, Sr. Greer, o senhor precisa ir para a luz. Já é hora de o senhor se entregar e recomeçar. Todos precisam fazer isso. Concentre-se na luz e vá em direção a ela. Vá ao encontro dos seus amigos e da sua família. Vá para casa, para a luz, Sr. Greer. Concentre-se na luz e deixe que ela o leve." Lorraine despertou de súbito, os olhos arregalados. "Ele se foi. Perdi contato com ele", declarou a médium. As luzes foram acesas enquanto os oficiais e suas esposas se levantavam, falando em tons ansiosos, aos sussurros. Lorraine
De pé no centro do grupo, fez uma descrição completa do homem e disse que, por fim, Greer havia simplesmente desaparecido. Pouco tempo depois, a comitiva desceu ao andar térreo e partiu, mas os Warren e o Major aguardaram na sala de estar. Alguns minutos depois, chegaram o general e sua esposa. Lorraine relatou sucintamente a comunicação que fizera, observando em conclusão: não tive a impressão de que Greer quisesse estar aqui. De certa forma, acho que ele estava apenas esperando para ser dispensado. Depois disso, duvido muito que qualquer outro objeto venha a desaparecer. Mas, se isso acontecer outra vez, por favor, me informe. Há coisas que posso fazer à distância. É muita gentileza sua, disse o general. Contudo, há um pequeno porém. Nenhum negro jamais serviu no Point até este século. No entanto, prometo que o major verificará essa questão e encontrará uma resposta nas próximas semanas. Enquanto conversavam no hall de entrada, ouviu-se um helicóptero pousar lá fora. Era hora de ir. Após uma troca de agradecimentos e despedidas nos degraus da frente, o general e a esposa atravessaram o gramado e embarcaram em um grande helicóptero militar, que seguiria para Nova York. Perguntando-se se Greer teria realmente posto um fim no seu tormento de mais de um século, os Warren acomodaram-se no banco traseiro da limusine que os aguardava. Algumas semanas mais tarde, durante uma palestra na Universidade de Boston, Ed e Lorraine, ainda no palco, foram chamados a atender um telefonema de West Point. O exército queria que eles soubessem que uma pesquisa completa e minuciosa dos registros fora feita e descobriu-se que um homem negro, um porteiro de nome Greer, havia servido no Point. Designado para trabalhar na mansão Thayer, no início do século XIX, ele fora acusado de um assassinato, mas o exército o absolveu. Seus registros estavam em desordem e seriam agora arquivados como falecido. E a propósito, da próxima vez que vierem dar uma palestra no Point, poderiam, por favor, fazer alguma coisa a respeito do fantasma de um soldado de cavalaria da Guerra Civil que se recusa a deixar um dos nossos dormitórios? Precisamos do espaço. O Exército, é claro, não é a única grande organização que teve que lidar recentemente com um fantasma. Depois da queda de um dos seus aviões comerciais, LP-11, em Everglades, a Eastern Airlines foi vítima de recorrentes fenômenos espirituais nos seus aviões, como foi relatado em The Ghost of Flight 401, o fantasma do voo 401. No ano que se seguiu ao desastre, muitas centenas de pessoas supostamente testemunharam os espíritos da tripulação morta, manifestados em forma física, a bordo de outros jatos, Tristar. Em determinada ocasião, a voz do espírito de Dom Repo, o engenheiro aéreo morto no acidente, teria sido captada pelo gravador do voo quando ele se materializou na cabine e conversou com membros da tripulação. Por vezes, é possível negar ou ignorar que tais eventos insólitos ocorram. Não obstante, em situações tais como a de West Point, quando os fenômenos simplesmente não cessam, o caminho mais certeiro é reconhecer que há algo ali, nem que seja apenas para fazer os fenômenos pararem de acontecer. Na realidade, ressalta Ed, é positivo que o exército tenha considerado o sobrenatural como uma hipótese válida. Nas minhas viagens, eu normalmente percebo que as pessoas que não acreditam em fantasmas, muitas vezes, não querem acreditar neles. Elas veem o sobrenatural como algo ameaçador, então apagam as informações. Felizmente, esses oficiais do exército não ajustaram uma realidade desagradável de modo a adequá-la aos seus propósitos. Em vez disso, eles analisaram os dados, consideraram as evidências de forma lógica e chegaram a uma conclusão racional que levou à solução do problema. Quando alguém faz menção à temática dos fantasmas,
A mente, quase que de forma automática, evoca imagens de castelos e solares senhoriais mal assombrados na Inglaterra. Pela experiência dos Warren, existem mais fantasmas na Inglaterra ou nos Estados Unidos? A BBC me fez essa mesma pergunta em Londres, não muito tempo atrás, responde Ed. Há lugares no mundo que são realmente mal assombrados, e muitos desses lugares ficam na Inglaterra. O presbitério Borley, por exemplo, é quase como que um portal para o sobrenatural, e o tem sido por centenas de anos. Basta ler os livros recentes de Harry Price, como Poltergeist Over England, Poltergeist na Inglaterra, para descobrir isso. Porém, de longe, existem muito mais fantasmas nos Estados Unidos que na Inglaterra. O motivo disso é uma questão numérica. Embora o nível cotidiano de atividade espiritual seja o mesmo no mundo todo, o fato é que simplesmente existem mais pessoas nos Estados Unidos. Em outras palavras, onde há uma população muito numerosa, também existe maior probabilidade de que algumas dessas pessoas sejam pegas pela síndrome do fantasma quando morrem. Em que lugares dos Estados Unidos uma pessoa está mais propensa a encontrar um fantasma? Em termos de lugares físicos, responde Ed, descobrimos que a possibilidade de encontrar um fantasma é maior em construções antigas e isoladas, casas de fazendas ou feitas de tijolos mais antigas, construídas perto do mar durante a colonização dos Estados Unidos, têm o maior potencial de ser mal assombradas por causa das gerações que viveram e morreram ali. Mas fantasmas não aparecem apenas em casas mal assombradas. Por exemplo, recentemente, várias pessoas da vizinhança, inclusive a nossa assistente, Judy, comentaram ter visto um homem vestindo uma gabardina andando de lá para cá na rua à noite, na frente da nossa casa, embora ele desaparecesse sempre que alguém se aproximava. Acontece que, dias antes, um rapaz havia trazido alguns destrocos do voo Katrostin, a quale aviei aiato que caiu em Everglades. No exato instante em que entregou o primeiro destroço a Lorraine, o rapaz que estava de pé ao lado dela viu a aparição de Don Repo, o engenheiro aéreo que estava no caça. Era o mesmo homem que havia sido visto na estrada. Ele estava andando de lá para cá, esperando, porque, talvez por coincidência, nós nos encontraríamos com pessoas da família dele ainda naquela semana. Ocasião em que Lorraine viu o engenheiro e outra aparição, presentes durante todo o tempo em que conversamos. A propósito, devo mencionar também que o nome Stewart, ou Stewart, foi comunicado a Lorraine no instante em que ela começou a fazer a psicometria das partes do 401. A resposta abriu caminho para perguntas ainda mais profundas. Primeiro, por que o fenômeno ocorre? Existe alguma razão para que uma pessoa venha a se tomar um fantasma e outra não? Esse é o tipo de perguntas a que Ed e Lorraine conseguem responder em detalhes complexos. Ainda enquanto jovens artistas, eles vieram a descobrir que espíritos humanos presos à terra não passam de pessoas, cujo corpo foi subtraído à entidade total. Enredados em um estado mental de confusão, esses infelizes possuem vida, mas não corpo. No entanto, com ou sem corpo, eles ficam presos em um limbo temporário entre este reino e o além. Certos fatores, de alguma forma, conspiraram para impedir que o espírito fizesse qualquer progresso adiante. A síndrome do fantasma, explica Ed, é provocada por uma tragédia na vida de um indivíduo, ocasião em que a morte ocorre subitamente ou em circunstâncias muito traumáticas. Menos frequente é a situação em que o espírito se demora aqui por causa de um apego atipicamente forte a coisas deste mundo. Porém, em qualquer um dos casos, o espírito preso à terra se identifica com este mundo, não como o além. Agora, em regra,
Pessoas que conseguem contemplar uma vida após a morte faram a passagem corretamente. No entanto, a mente do espírito preso à terra tende a ficar enrijecida em um estado emocional específico. No fundo, o espírito busca uma solução, é claro, mas está tão enredado no próprio trauma e na sua tristeza que nada lhe faz sentido, exceto a contemplação do seu estado emocional. Muitas vezes, o fantasma não tem sequer consciência de que a morte ocorreu. Isso acontece porque a pessoa na condição de fantasma já não tem a mesma percepção que tinha enquanto ser de carne e osso. Quando se dá a comunicação, em geral, você precisa dizer a eles, na verdade precisa convencê-los, de que estão mortos, que foram dissociados do seu corpo físico. A mente, veja bem, não é afetada pelo advento da morte. Assim, se ela chega de repente ou em meio a um trauma emocional, o espírito fica preso em um estado de irresolução. É por isso que espíritos permanecem aqui, às vezes por gerações. O tempo não é um fator para os espíritos. Eles vivem em uma espécie de presente eterno. É a sabedoria e a percepção da realidade que permitem que o espírito humano siga adiante. Basicamente, quando um fantasma é responsável por fenômenos de assombração, continua Ed, ou ocorreu na casa alguma situação emocional que desencadeia a perturbação, ou o espírito presente está tentando comunicar o seu problema ao reino físico. Tomemos primeiro as situações emocionais. As pessoas costumam se perguntar por que 2, 3, uma dúzia de famílias moram em uma casa, mas apenas uma pessoa ou família vivencia fenômenos espirituais. A resposta é que normalmente aconteceu uma interligação emocional. Por exemplo, você tem uma casa antiga, em que alguém cometeu suicídio 100 anos atrás. Nesse meio tempo, 6 famílias podem ter vivido ali e não ter passado por nenhum único evento estranho. Então, um dia, muda-se para lá alguém que também tenha uma inclinação para a autodestruição. Imediatamente começa a atividade espiritual. Ocorreu uma interação emocional. É como colocar pilhas em uma lanterna. Estabelece-se uma conexão entre emoções compatíveis. Vejamos outro exemplo. Até talvez 50 anos atrás, as mulheres davam à luz em casa e às vezes elas morriam no parto. Agora, uma mulher que queira muito ter um filho e ser uma boa mãe, dificilmente desejaria morrer no momento do parto. Então, ela pode permanecer presa à terra, na casa, emocionalmente ligada ao lugar. 100 anos depois, uma família com um recém-nascido se muda para essa casa. De repente, o fantasma de uma mulher da época vitoriana é visto no quarto do bebê. A presença da criança desencadeou uma resposta emocional. Esse tipo de fenômeno espiritual é muito comum e já perdi a conta de quantas vezes aconteceu. Outro motivo para que um fantasma se manifeste tem por base uma necessidade de comunicação. Nesses casos, o espírito preso à terra está tão enredado na própria tragédia ou situação não resolvida que se manifestará a qualquer um, a fim de tentar comunicar seu infortúnio. É por isso que luzes se acendem e se apagam, ou se escutam batidas, ou pequenos objetos se movem na presença das pessoas. O espírito está tentando chamar a atenção. Isso aconteceu em West Point. De vez em quando, porém, o fantasma não sabe que está ali. Tem uma fotografia de um caso assim. Era um monge da Inglaterra e eu, inadvertidamente, o fotografei na igreja de Borley enquanto ele folheava um livro enorme. Um exemplo ainda melhor disso, prossegue Ed, é um caso que aconteceu há poucos anos aqui nos Estados Unidos. Uma família de 7 filhos, já adultos, e o seu pai, recentemente viúvo, tinha um fantasma na sua casa. Até aí, tudo bem. Mas era um pouco mais que isso. O espírito era a aparição da mãe. Cerca de 2 meses antes de a família nos contatar, essa mulher voltava de carro para casa com a própria mãe, de 65 anos,
após terem feito compras de Natal quando começou a nevar bastante. Ansiosa para chegar a casa antes que a tempestade piorasse, essa senhora chegou a um trecho ruim da estrada. O carro bateu em uma árvore, matando as duas na mesma hora. Embora a avó tenha feito a passagem de imediato, a mãe não o fez. Por que ela ficou para trás na forma de um espírito? Porque a última coisa que tinha em mente era chegar em casa, e foi para lá que ela seguiu, mas como um espírito. Pouco tempo depois do acidente, movimentações incomuns começaram a ocorrer na casa. Após alguns meses, ficou claro que a origem da atividade era o espírito da mãe. Digo claro porque o mais sensitivo dos filhos a viu, em um estado semi-materializado, regando plantas, arrumando as camas, fechando portas de armários. No meio da noite, quando estava frio, ela fechava as janelas. Coisas desse tipo. No seu novo estado de consciência, essa mulher estava totalmente inconsciente de que era, então, uma desencarnada. Como uma pessoa pode não perceber que é um fantasma? Bem, é algo parecido com uma amputação. Uma pessoa pode pensar que a sua perna amputada está ali, quando não está. Para o fantasma é a mesma coisa. Só que no caso do espírito, o corpo inteiro foi amputado. No entanto, naquele caso, tive que lançar mão de um médium de transe profundo para se comunicar com a mulher. Conclui Ed. Hoje, uma sessão longa e comovente. No início, passamos pela rotina do não eu não sou um fantasma, porque ela naturalmente se recusava a aceitar o fato de estar morta. Por fim, porém, naquela tarde, nós conseguimos fazer com que a mulher fizesse a transição corretamente, enquanto espírito. Os fenômenos na casa pararam de imediato, é evidente. Para alguns, pode parecer cruel fazer essa mãe seguir adiante, mas o espírito humano não é nenhum animalzinho de estimação. Portanto, era imperativo que essa mulher conhecesse a sua condição. Do contrário, no futuro, quando a família se mudasse dali ou morresse também, ela ainda continuaria presa à terra. Repito, tragédia e irresolução constituem os lemas da síndrome do fantasma. A comunicação com uma entidade fantasmagórica ocorre, em regra, por telepatia. Esse foi o processo que Lorraine usou em West Point. Não foi necessário que Greer se mostrasse para se comunicar. A telepatia foi absolutamente suficiente para fazer o trabalho. A telepatia, uma habilidade latente em todas as pessoas, é uma forma de transferência de pensamento. Em vez de uma ideia ser transmitida por meio da voz, ela é transmitida diretamente pelo cérebro. Assim como os olhos e os ouvidos, o cérebro, o órgão mais complexo do corpo, também é um órgão de percepção. Colocado de outra maneira, o cérebro pode manejar dados sensoriais que os outros 5 sentidos não podem. Os espíritos consideram esse sexto sentido o mais fácil de usar como canal de comunicação. Contudo, o que não se sabe largamente é que a transferência de pensamento é um fenômeno físico. O pensamento tem substância, explica Ed, e a substância do pensamento são vibrações. Toda informação sensorial, qualquer que seja seu tipo, chega a nós por meio de vibrações. Nosso corpo é como uma imensa antena com receptores especializados para captar essas vibrações específicas. Assim como ondas de rádio, essas vibrações não podem ser vistas, embora estejam à nossa volta. E não apenas pensamentos. Tudo no mundo tem uma vibração única própria, uma frequência especial. Por serem as frequências diferentes entre si, o cérebro é capaz de distinguir fisicamente uma coisa da outra. O único, porém, é que, para o cérebro humano, é impossível distinguir entre um som real, físico, e a impressão psiquicamente criada desse som. A frequência de ambos é idêntica. Desse modo, quando um fantasma se comunica por telepatia, isso é nada mais nada menos que transferência de vibrações de uma mente para a outra. O resultado é a comunicação. Logo,
É claro que não haveria comunicação do outro lado se não existisse uma inteligência, uma mente, gerando vibrações telepáticas direcionadas ao reino físico. Como jovens artistas, Ed e Lorraine descobriram que grande pane dos fenômenos em casas mal assombradas poderia ser atribuída à atuação de espíritos presos à Terra. Com o tempo, eles aprenderam que essas entidades desencarnadas, embora às vezes responsáveis por fenômenos assustadores, não existiam de fato para um proposto sinistro. Além disso, apesar da estranha atividade que esses espíritos presos à Terra eram capazes de desencadear, eles não eram dotados de poderes verdadeiramente misteriosos. Em alguns casos raros, porém, ficou evidente aos Warren que havia outra categoria completamente diferente de fenômenos. As forças ativas nessas casas tinham poderes que eram de fato misteriosos. Muitas vezes, diz Lorraine, chegávamos ao local quando a perturbação ainda estava em curso. Nós víamos a atividade por nós mesmos, em primeira mão. Porém, acima de tudo, eu teria que dizer que o comportamento das pessoas contava a verdadeira história. Nós entrávamos em uma casa e a família estava absurdamente apavorada com o que tinha visto ou vivenciado. Além disso, naquele tempo, havia pouquíssimas ou nenhuma instituição ou agência a que as pessoas pudessem pedir ajuda. Então, muitas vezes, essas famílias tinham que resistir sozinhas a esses ataques inacreditáveis de espíritos maléficos. Quando chegávamos, elas em geral estavam exaustas, esgotadas por causa dos fenômenos incessantes que aconteciam à sua volta. E embora inúmeras dessas pessoas estivessem sendo atormentadas quase que ao ponto da loucura, muitas vezes elas não percebiam que os espíritos, para não dizer espíritos demoníacos, eram normalmente os responsáveis. O que estava acontecendo a essas pessoas era inquestionável. Elas estavam sitiadas. Em última análise, o que Ed e eu tiramos dessas primeiras experiências foi a compreensão de que havia um espírito por trás dos fenômenos, mas esse espírito era muito pior, muito mais ameaçador que um simples fantasma. Um fantasma é basicamente uma entidade passiva, com poderes e habilidades limitados. Geralmente, ele se manifestará de maneira aleatória, tentará se comunicar e então desaparecerá de vista. Tudo se resume a um ciclo: manifestação, comunicação, dissipação, declara Ed. E o fantasma apenas raramente faz alguma coisa além de se dar a conhecer. Acabamos por descobrir que o espírito humano comum preso à Terra é um solitário, acorrentado a um problema pessoal e buscando a solução para o caráter fundamental desse problema. O fantasma se comporta de formas previsíveis, quer desejando comunicar seu pesar ou ser deixado sozinho para contemplar o próprio infortúnio. No entanto, esses outros casos não ostentavam nenhum único padrão sequer do espírito preso à Terra. O enorme tumulto, os fenômenos negativos, o choque e o terror indicavam que algo diferente estava atuando. Nos piores casos, os Warren encontravam situações em que as coisas estavam completamente fora de controle, ao passo que um espírito humano relativamente dócil pudesse fazer levitar um lápis ou quebrar uma chaleira estimada. Nesses casos, a casa inteira era destruída de maneira deliberada e sistemática. Não raro, as pessoas da casa eram atacadas no âmbito mental e físico. De início, os Warren atribuíram essas perturbações a bandos de espíritos, talvez saqueando após a morte, tal como o haviam feito na Terra. No entanto, essa explicação otimista nunca se sustentou, pois esse era um fenômeno com um propósito, algo que era dotado de uma inteligência misteriosa, alguma coisa que indicava um discernimento absolutamente perverso. Enquanto um fantasma se manifestava a qualquer momento, do dia ou da noite, essa espécie de fenômeno ocorria com mais frequência
na ausência de luz natural. As perturbações tendiam a começar após o pôr do sol e terminar antes do raiar do dia. E ao contrário de um fantasma que demandava energia luminosa para se manifestar, essa coisa era negra quando visível aos olhos humanos e parava de agir na presença de luz. Ela aparecia como uma grande massa sem forma, em regra descrita pelas testemunhas como mais negra que o negror natural. Além disso, tudo que era associado ao espírito era aterrorizante e negativo, diferentemente de um fantasma que desaparecia se despertasse medo. Esse espírito apenas se fortalecia em uma atmosfera amedrontadora. Sua chegada fazia-se acompanhar de uma sensação de completo pavor e mau agouro, uma inegável atmosfera de maldade e animosidade selvagem tomava o lugar. Em geral, um fedor repulsivo, asqueroso, de enxofre, excremento ou carne apodrecida, enchia o lugar em que ele se materializava. Muitas vezes, deixava para trás algum resíduo de sangue ou outros fluidos corporais, e como um farol, ele irradiava um inveterado senso de ódio e ciúme destrutivo. Sua atuação era cruel, violenta e iníqua. Ademais, os Warren notaram que quando tais entidades estranhas estavam presentes, elas jogavam sujo, usavam linguagem obscena e causavam ferimentos e danos. Caso após caso, os fenômenos com que os Warren se defrontavam traziam as mesmas marcas perversas e aterradoras. O que era essa força depravada de ódio e violência? Por fim, no entanto, eles já não precisavam conjecturar, pois para fazer-se conhecer, o espírito costumava deixar pistas deliberadas e diretas, cruzes invertidas, montes de excremento, poças de urina. De fato, ele em geral escrevia, com audácia, o que era, especialmente em espelhos, ao contrário, da direita para a esquerda, o Kainomed, ou, de maneira ainda mais clara, morte a Deus, quando não rabiscava blasfêmias, diz Ed. Ele escrevia obscenidades degradantes, vulgares. Quando vi essas inscrições nojentas pela primeira vez, pensei que alguém na casa tivesse uma mente realmente doentia. Eu, ingênuo, tentei apagar esses grafites das paredes e dos espelhos para que Lorraine não fosse exposta a eles. Contudo, assim que eu os apagava, eles apareciam outra vez diante dos meus olhos. Logo ficou claro para mim que aquilo não era obra de seres humanos, nem de espíritos humanos. A princípio, admitiu ele, toda a ideia de fenômenos demoníacos era incompreensível para mim, como tenho certeza de que o seria para qualquer um que se visse envolvido na mesma situação. Entretanto, também ficava cada vez mais óbvio que essas perturbações eram totalmente diferentes daquelas provocadas por espíritos humanos presos à terra. Essas entidades não só escreviam em paredes como, em casos raros, chegavam a falar com uma voz física. Mesmo assim, nem Lorraine, nem eu conseguíamos aceitar o fato. Essas forças tipicamente negativas eram tão poderosas e ameaçadoras que fazíamos de tudo para evitá-las no nosso trabalho. Estar apenas nas proximidades do fenômeno já era emocionalmente pavoroso, embora eu soubesse que estávamos fazendo um progresso efetivo na categorização do comportamento do espírito humano preso à terra. Aquilo era algo que nunca havíamos planejado. Para Ed Warren, a descoberta do reino demoníaco não era uma espécie de ponto final em uma busca religiosa e moderada. Ele não saíra ao mundo e encontrara demônios para satisfazer os seus caprichos. Deparamos com essa atividade por acidente, no curso das nossas investigações. Ela já estava lá quando a encontramos, mas ao contrário do que acontece com espíritos humanos, essas coisas não eram algo com que se deve mexer. Nós nos mantínhamos à distância e estudávamos sua atuação tanto quanto podíamos. Ao mesmo tempo,
em que ajudávamos a pessoa ou a família envolvida. Foi apenas mais tarde que descobrimos com que ferocidade essas entidades inumanas atacavam qualquer emblema religioso e, consequentemente, a real gravidade do problema do demoníaco para o clero piedoso. Seria possível que as crenças religiosas dos Warren seriam capazes de afetar o que viam? Parece que, em certa medida, uma pessoa estaria mais propensa a perceber atividades sobrenaturais se já acreditasse nisso. Faz sentido, concorda Ed, mas o que vimos no nosso trabalho não poderia ter sido influenciado por aquilo em que acreditamos. Não temos nenhum motivo para influenciar as coisas ou agir com parcialidade. Não somos fanáticos pregadores da Bíblia. Não cobramos por nossos serviços e somos ambos física e mentalmente sãos. Você precisa compreender que somos chamados por outras pessoas que já estão vivenciando a atividade perturbadora. Seus filhos, de repente, começaram a agir de forma peculiar ou as coisas estão voando pela casa. E essas pessoas não sabem por que essas coisas estão acontecendo ou como fazer o fenômeno parar. Então, essas pessoas acabam pedindo nossa ajuda. Quando Lorraine e eu nos envolvemos, é sempre após a eclosão da perturbação, não antes, e aí fazemos o possível para identificar a origem da perturbação e agimos de acordo com o que descobrimos a fim de fazê-la parar, ou chamamos alguém que possa fazê-lo. Hoje em dia, diz Ed, as pessoas que não estão familiarizadas com o problema gostam de filosofar acerca do demoníaco, como se fosse uma ocorrência puramente psicológica, ou dizem que ele nem sequer existe de fato. Entretanto, essas pessoas nunca testemunharam os fenômenos por si mesmas. Do contrário, não fariam tais afirmações vazias. Ao menos uma vez, elas precisam ter a experiência de entrar em uma casa onde esses espíritos inumanos se manifestaram. Do lado de fora, os vizinhos estarão perambulando pela calçada. Eles instintivamente sabem que alguma coisa está errada. Quando você entra na casa, é provável que a família esteja aos soluços ou acuada, uns agarrados aos outros de tanto pavor, totalmente petrificados por causa de alguma coisa horrível pelo qual tenham passado. Suas roupas talvez estejam meio rasgadas. No ar, pode ser que paire um forte odor de enxofre, ozônio ou excremento. Se há uma possessão em curso, esse indivíduo é capaz de vir para cima de você como um tremendo monstro. Objetos estarão levitando. O interior da casa talvez esteja arruinado devido à ação de forças invisíveis. Todos os objetos, grandes ou pequenos, estarão revirados e quebrados. É muito comum que se ouçam pancadas inacreditáveis vindas das paredes. E nas próprias paredes é provável que afirmações obscenas ou antirreligiosas tenham sido escritas por mãos invisíveis em uma dúzia de línguas diferentes. Coisas vão se materializar e desmaterializar bem diante dos seus olhos. Objetos religiosos são profanados ou pendurados de cabeça para baixo, bem à vista de todos. Pequenas labaredas podem estar tremulando nos cantos das cadeiras. As cortinas talvez já tenham sido consumidas em chamas. Caos absoluto, e envolvendo tudo isso, haverá uma atmosfera de perversidade tão densa que você poderia cortá-la com uma faca. Ecoarão gritos pavorosos, profundos gemidos sinistros ou gargalhadas maníacas, capazes de fazer o seu sangue gelar nas veias. Então, em algum momento, se você estiver sem sorte, o próprio espírito pode surgir pela porta, ou sair da parede, ou se manifestar atrás de você e, de repente, fica muito claro que aquilo não é uma fantasia distorcida passível de explicação. É um verdadeiro ataque físico contra a humanidade e que ocorre de maneira proposital e direcionada. Curiosamente, os Warren vieram a descobrir que os fenômenos provocados por espíritos inumanos ocorriam em etapas. No início, enquanto o espírito se estabelecia no lugar, a atividade era apenas moderada, cautelosa,
para não causar alarme. Contudo, nem todas as pessoas estavam sujeitas a enfrentar tais fenômenos. Em geral, indivíduos específicos eram selecionados para a incursão ou o ataque, e havia um motivo para que eles fossem o alvo, como duas jovens enfermeiras descobriram recentemente.